tudo bem com vocês, amigos? Hoje eu queria falar sobre um assunto bastante recorrente, que é sobre a transmutação mental, né? Essa transmutação mental hoje, ela tá bem assim difundida, né? Todo mundo fala dela, todo mundo que não fala quer saber. Então, tem uma certa especulação e vontade a respeito dessa transmutação mental. Então eu fiz aqui um compilado de ensinamentos que eu venho aprendendo ao longo desse tempo sobre o que é transmutação mental, o que eu aprendi sobre transmutação mental. E que quase não tem nada a ver, parece um pouco, mas que não tem quase nada a ver com a transmutação mental que hoje é falada. Não em termos genéricos, gerais, porque geral é a mesma coisa, mas eu estou falando do sentido essencial da transmutação mental. Então eu fiz algumas anotações aqui, porque hoje a transmutação mental ela virou quase uma moda, né? Para os buscadores da verdade e daqueles que buscam uma mudança para a própria vida. Então eles, vendo que a transmutação mudou a vida de muita gente, eles pensam que o caminho é por aí. E o caminho é por aí sim. A transmutação mental é o que de fato transforma as nossas vidas, faz você passar assim para assado. Então esse é o caminho, né? Então eu fiz algumas anotações aqui sobre o que é, né, essa transmutação mental. Hoje o pessoal procura ela para fins muito rasos, né? Mais aqui na área aqui de cima, né? Como diz o professor Hélio Couto, para casa, carro e apartamento. Isso não tem nada de ruim, eu acho isso excelente. Aliás, tem que ser assim. A gente tem que viver na abundância, na prosperidade. A gente busca isso para fins de melhorar a própria vida, e essa é a finalidade da transformação mental, da transmutação mental, mas ela não é só isso. A transmutação mental ela é muito mais profunda, ela vai muito mais além do que conforto, segurança, do que uma estabilidade financeira. Ela vai muito mais além. A transmutação mental, ela toca o cerne das coisas, quando ela realmente acontece, né? Então, hoje, o que a gente tem de transmutação mental aí no mercado, por aí, né, no mercado, é a transmutação com técnicas, né? Mas o pessoal, eles esquecem um pouco, ou esquecem de falar na ânsia de passar com muito boa vontade, todos eles, tá? De tocar realmente a vida das pessoas que eles estão falando, né? Eles têm uma boa vontade de ensinar, mas o que eles esquecem, na minha opinião, eu não quero trazer aqui uma verdade absoluta e nem desmerecer o pessoal que está ensinando sobre a transmutação mental, de forma alguma. Tudo isso tem o seu valor, só que eles esquecem de um ponto, um detalhe, que é a chave mestra para a verdadeira transmutação mental. Porque essa transmutação mental, ela, para ser de fato, ela tem que ser estrutural, porque senão ela não funciona. Então, o que a gente tem hoje aí? Então, vamos começar a falar o que é, né, essa transmutação mental. Porque alguns já sabem, alguns que estão na busca já há algum tempo,
já sabem o que é transmutação mental. Outros estão chegando, né? E vamos lá explicar o que é essa famosa transmutação mental. Transmutação mental, basicamente, é transformar a tua mente de um estado para o outro. Assim, eu penso assim, pensava assim e agora eu penso assado. Parece simples, né? Mas o pensar é que é o problema. A gente nunca está nesse pensar definitivamente. Então, a transmutação mental basicamente é transformar a água de sólido para gasoso, passando por um estado líquido até gasoso, né? Então, de um estado mais duro para mais sutil, mas tem o processo, ela não assim, então ela é uma transformação paulatina, a transmutação mental, né? Então, essa transmutação a gente ficou conhecendo ela através dos ensinos do Antigo Egito, mais especialmente através da Tábua de Esmeralda, do Caibalion, dos corpos herméticos, Hermes Trismegistus, né? A gente ficou conhecendo através desse ensino antigo, que ele falava, né, entre todas as sete leis universais, é a transmutação mental, né? Uma das mais importantes, quiçá a mais importante para uma transformação real do ser. Então, o que é? Basicamente eu pensava assim e agora eu penso assado, certo? Mas acontece que essa transmutação mental que hoje é ensinada, que a gente vê por aí, digo e repito, com muita boa intenção para ajudar o pessoal que pega ali aquela transmutação mental e faz tudo o que o pessoal diz que é para fazer, ele tem percebido que essa transmutação mental não está acontecendo na vida dele, né? Como assim? Eu tenho feito tudo isso, né? Então ele percebe que não está acontecendo essa transmutação mental, que tudo continua como igual, né? A gente tem hoje aí, o que a gente tem para ajudar o pessoal na transmutação mental? O que a gente tem aí disponível, né, para a galera aí da autoajuda? O que a gente tem? A gente tem PNLs, que são programações neurolinguísticas, que é aquela gravaçãozinha, a autossugestão, que você pega e coloca um fone de ouvido e vai andando, ou coloca para dormir, né? Hipnoses, quadro dos sonhos, né? De visualizações. Eu pego aquele quadro, pego gravuras e coloco todas naquele quadro e fico ali visualizando de noite, né? O que a gente tem mais? Afirmações, aquelas várias afirmações, né? Repete, repete, repete. Eu sou, lá, ppp, popopã, caixinha de fósforo. E aí repete, 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 né? Repetições padronizadas, superficiais. E quem faz essas repetições faz até de forma inconsciente. Meditações. E é igual eu falo, tudo isso tem o seu valor. O problema é como a gente faz isso. Como? Isso é uma pequena ajuda para que talvez destrave em nós alguns gatilhos e que possa nos trazer algum resultado. E dá alguns resultados, dão ali por um período pequeno, porque através de repetições
Talvez você, de forma que eu posso falar que mecânica e artificial, possa mudar alguma coisa ali. Mas como são métodos mecânicos e artificiais, o resultado também será mecânico e artificial. Ele vai funcionar por um tempo, né? E depois vai ficar tudo como antes no quartel de Abrantes, né? Então, essas técnicas que amorosamente são ensinadas, não tem ninguém ali querendo, eu acredito, né, que não tem ninguém ali com sacanagem com a gente para poder nos enfiar no buraco. Não, o pessoal ele está tentando ajudar, tá? E de forma artificial, que não produz um resultado definitivo, certo? Então essas técnicas, elas funcionam por um período. Por que que elas funcionam por um período? E, quiçá, um período? Porque nós fazemos ela de forma mecânica, artificial e, na maioria das vezes, inconscientes. Porque a transmutação, ela é mental, ela é uma transmutação da mente, da consciência. E como é que você faz uma transmutação mental e inconsciente? Não tem como isso funcionar, entendeu? Então, quando coloca lá pra gente as PNLs, o que que acontece? Ah, você vai dormir e aí baixa lá o teu fator crítico e ela entra na tua mente. É isso, né? Basicamente. Pode ser. Eu não conheço ninguém que mudou totalmente a vida de forma estrutural apenas com PNL. Ela ajuda. Vamos colocar aquelas afirmações repetitivas. Isso não quer dizer que a gente não possa fazer. Essas afirmações são poderosas, desde que façamos de forma consciente, intronizada no âmago da afirmação. O que não acontece hoje em dia com a gente? A gente bota o Ho'oponopono e vai trabalhar. E aí você tá lá no Ho'oponopono, pegando o metrô, pensando no filho que foi para a escola. Será que ele já tá? Será que ele não tá? Será? O que que tá acontecendo? Na roupa que você tem para lavar, na conta que você tem para pagar, né? E a meditação também, que é maravilhosa, né? A gente vai lá, começa a meditar conforme é pedido pra gente, né? E acontece o quê? A gente não fica lá. A gente fica em corpo, mas a mente tá fora. Qual é a chance disso funcionar, né? Então, todas essas quadros dos sonhos que a gente olha, vai dormir e a mente, quando você vai dormir, cai de novo no seu padrão atual, que é o carro que eu tenho que levar para a oficina amanhã para arrumar, o boleto que eu tenho que pagar. Então, tudo isso você faz de forma mecânica, artificial e inconsciente. Quando você percebe, se você perceber, porque é muito raro você perceber isso, você caiu de novo na realidade, no seu padrão existente, no boleto que tem para pagar amanhã, no carro que está estragado, no menino que está dando trabalho, no marido que eu não sei se me traz, se não... Então, essas técnicas, elas levam a você a ficar... É como se você ficasse na ponta dos pés por um período, até acontecer alguma coisa, mas, de novo, o teu padrão existente vai fazer com que você volte com seus pés no chão. A sua própria estrutura do corpo vai cansar e você vai voltar com os pés no chão novamente. E aí vem a frustração. O que está acontecendo? Porque você coloca tanta expectativa naquilo, né?
você coloca tanta expectativa e te leva a ilusões, leva a você gaste o dinheiro, porque senão você não pode focar na escassez. Viva como se, né? Isso é uma coisa até legal de se fazer. Mas a nossa estrutura, a estrutura do ser humano, hoje, como nós estamos, é quase que inconsciente. Os nossos padrões mentais é quase que inconsciente. Nós apenas reagimos perante a vida. Apenas reagimos com padrões mentais determinados. Então, você primeiro tem que saber como essa transmutação mental pode, de fato e definitivamente, mudar a sua vida. Porque dependendo do padrão mental e estrutural que você tem, você vai viver a vida lutando, 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 nadando, nadando, nadando e morrendo na praia. Não é desanimador que eu estou fazendo. Tem como você transmutar, sim, e é possível para todo mundo. Eu só estou explicando que a transmutação mental, para ela funcionar, ela vai muito além. Ela tem que pegar o cerne da coisa. Entendeu? Então, o que isso vai te levar? O que está acontecendo hoje em dia? Leva a ilusões. Claro que por um tempo você é ajudado, é aliviado aquela sua dor, aquele seu problema e tal. E eu volto a afirmar, é muito válido isso, né? Então, depois que a gente vê que a nossa vida não mudou tanto, que continua como antes, os mesmos problemas que se repetem, a gente começa, ou para começar, a se questionar. Mas o que tem de errado nisso aqui? Por que eu faço e não funciona? Por que a minha vida é assim, a de fulano é assado? Por que fulano consegue e eu não consigo? Por quê? Então, essas perguntas, elas deveriam ser feitas, e se são feitas, deveriam ter tido a sua atenção em um determinado momento para você parar e analisar essas perguntas que você está fazendo, né? Então, por quê que isso não acontece com você? Porque você não está conseguindo mudar a sua vida? Porque a sua vida não está saindo de onde está? Eu estou fazendo tudo, estou fazendo PNL, Ho'oponopono, quadro dos sonhos, tudo, e nada muda na minha vida. Eis a resposta. Temos 4 principais motivos por que isso não funciona na sua vida. E eu já dei até um en passant lá atrás, né? 1. O problema está no foco da atenção do manifestante. O que é isso? Foco da atenção no manifestante. Quem é o manifestante? Aquele que quer manifestar. Eu e você, né? O problema está no nosso foco, na nossa inconsciência ou na inconstância. Quer dizer, eu não foco bem aquilo que eu quero mudar. Eu tenho inconstância. Hoje eu foco, amanhã eu não foco. Hoje eu quero, amanhã eu não quero. Então, sabe, é como se você fosse num restaurante. E você sentasse lá nesse restaurante e você pedisse para o garçom, chamasse o garçom e pedisse uma pizza. O professor Hélio Couto fala muito bem nesse raciocínio e eu acho interessante. Vou passar para vocês. E aí você pede a pizza e aí você muda de ideia. Aí você muda de ideia e chama o garçom de novo. Ops, eu mudei de ideia, não quero pizza, quero lasanha. Aí o garçom anota, vai. Ops, volta, eu não quero lasanha, eu quero carne assada. Aí o garçom vai e fala para você, ó, decide primeiro, depois você me chama. Esse é um problema. O foco. O foco inconstante ou inconsciente. 2. A estrutura da consciência da personalidade. Os seus padrões mentais, a sua estrutura de personalidade, às vezes não aceita
aquele tipo de ensinamento ou mudança. Tem padrão estrutural de personalidade que é resistente à mudança. Então, ele vai acreditar desacreditando. Ele quer, mas não acredita que isso é possível. Então, ele é meio encouraçado e travado. Ele não consegue ir além daquele limite. 3. O seu padrão vibracional, ou seja, o padrão vibracional do manifestante. Dentro dessa sua estrutura de crenças psicológicas, sentimentais, existe um campo. E esse campo vibracional, falando de novo em Hermes Trismegistus, conhecimento do Antigo Egito, tudo é vibração. Esse campo vibracional, ele atrai aquilo que ele é compatível. Então, aquilo que ele é compatível nesse padrão ali que você está encerrado, é isso que você consegue atrair. E não vai mais além disso. E 4, o toque, ou seja, você está tocando ou acionando o interruptor errado. Por isso que essa transmutação mental não está acontecendo, porque você está ligando o interruptor que acende uma luz que não é a luz que você quer acender. A luz, inclusive, já dá até queimada, ou seja, o interruptor que você está acionando é o errado. Não é aquilo que faz a verdadeira transmutação acontecer. A verdadeira transmutação mental, para que ela seja de fato consumada e estrutural e constante, ela não começa na mente. Não começa. Parece paradoxal, mas ela não começa na mente. Por causa da estrutura em que estamos encerrados hoje, numa consciência relativa, meio que dormindo, meio que acordado. Qualquer transmutação mental, ou seja, levar a mente hoje de um estado para o outro, em definitivo, ela começa no coração. A verdadeira transmutação mental, ela começa no coração, no nosso centro do sentimento. É ali que começa a verdadeira transmutação mental, porque toda a vida, a vida das massas é guiada e levada através deste campo. Este campo. É aqui que acontece a verdadeira transmutação mental e definitiva. Parece estranho, né? Mas é. E essa transmutação mental, nessa área definitiva do coração, para que aconteça, você tem que acessar o âmago desse centro, que é o núcleo do ser humano. Essas pessoas, as pessoas dos ensinamentos antigos e universal de todos os tempos, tem vários nomes para esse núcleo. Uns chamam de centelha divina, Atman, centelha do Espírito, Espírito Santo, voz do silêncio. Existem vários nomes. Para que a verdadeira transmutação aconteça, tem que, veja bem, tem que existir da sua parte uma forte convicção e vontade para que a sua vida seja realmente transformada de forma estrutural,
não só fora, como dentro. Porque o que acontece fora é reflexo do que acontece dentro. Mais uma vez citando os ensinos de Hermes Trismegisto. Assim é fora como é dentro. Então não tem como você mudar o exterior. Essa aqui é a esfera refletora do que acontece dentro. Então tem que haver uma verdadeira convicção, um sentimento de esgotamento da sua parte, de cansaço, de vontade. Essa vontade que eu estou falando, trazendo mais um exemplo, é como se você estivesse afogando e você lutasse com todas as suas forças para o ar, para poder alcançar o ar e você respirar. Com essa força você consegue tocar o núcleo aqui dentro. Esse núcleo se abre como uma flor de lótus, toca o núcleo do coração, do sentimento. Esse núcleo do sentimento, ele entende e atende ao chamado. Ali ele entende que tem que mudar a vida, que é a vida que você quer agora é outra. Leva a informação codificada para a mente. A mente recebe a mensagem, decodifica e diz: ah, entendi, agora o pensamento é esse. Ok, pode passar adiante. Traz de volta para o coração, decodificado, dizendo que a mente entendeu, bombeia essa informação para todo o seu corpo através do sangue, que muda a bioquímica do teu corpo no novo entendimento, e aí acontece a verdadeira transmutação mental, aonde tua mente, o teu sentimento e o teu agir e vão falar na mesma língua e acontece a transformação estrutural e definitiva. Essa é a verdadeira transmutação mental. Não conheço outra. Foi assim que eu aprendi que a transmutação mental acontece. As outras são superficiais e paliativas, mudando a estrutura do ser, mudando esse ser por completo, aonde ele vai pensar, sentir e agir da forma que ele propôs, muda o campo vibracional deste ser para uma nova perspectiva, começa a vibrar nessa nova modalidade e pensamento, e aí sim ele começa a atrair para si o que é lhe compatível conforme o seu campo. Faz sentido ou não faz? Bom, gente, é assim que eu aprendi o que é a transmutação mental. Eu não quero trazer uma verdade absoluta, eu compartilho enquanto aprendo, e se fizer sentido para você, você traz para si, se não, joga fora. O que eu queria era ajudar a trazer um novo olhar sobre a transmutação mental. Talvez, é lógico, que tenha pessoas que já estão falando dessa forma sobre a transmutação mental. E era isso que eu queria passar para vocês a respeito de transmutação mental. Espero ter ajudado e clareado a mente. Eu fico por aqui e eu compartilho enquanto aprendo. Tchau, tchau.